Dá para engravidar tendo um testículo só? É possível viver normalmente? Esse é o assunto de hoje no Urologia Descomplicada. Fique ligado. Olá, eu sou o Dr. Juliano Plastina e esse é o Urologia Descomplicada. Antes da gente começar, eu vou pedir para vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal se ainda não são inscritos, compartilhar o vídeo com os amigos se gostarem do vídeo. O assunto é, dá para viver normalmente com um testículo só? Como é que funciona? Bom, a gente sabe, né? Sabe que testículos são órgãos pares. O homem tem 2 testículos ali na bolsa escrotal. Só que existem algumas situações durante a vida que podem fazer com que o paciente perca um dos testículos, né? Então eu tenho vídeos vários no meu canal falando sobre todas essas causas. Então pode acontecer, por exemplo, uma infecção, né, nesse testículo, que ele cause, por exemplo, um abscesso, ele encha de pus, depois ele se atrofie e depois diminua e acaba ficando só uma cicatriz ali dentro do testículo. Cachumba, por exemplo, a cachumba quando dá na infância e ela acaba descendo, né, ela pode atrofiar um dos testículos ou às vezes até os 2. Torção testicular também é uma coisa não tão incomum para a gente que é urologista, que acontece em pacientes jovens e pode fazer com que o testículo torça. Tem vídeo no canal explicando sobre torção e vai, se você não tratar a tempo, vai atrofiar o testículo. E claro, tem paciente que só nasce com o testículo, que tem uma atrofia dentro do útero ou quando é criança acontece alguma intercorrência, um probleminha chamado criptorquidia e não vai ter aquele testículo na bolsa escrotal. Mas eu vou falar com mais detalhes a seguir. Então digamos que o paciente, ou então trauma, né? O paciente perdeu um testículo porque bateu, caiu de cavalo, bateu de moto, levou um tiro, pode acontecer, né? Levar um tiro no testículo e ficou com um testículo só. Normalmente, um testículo só é suficiente para a paciente poder ter a produção de hormônio e de espermatozoides, né? Lembrando que o testículo é responsável por esses 2 papéis no nosso organismo. Ele produz a testosterona, que é o hormônio masculino, é responsável pelas características sexuais secundárias do homem, né? Barba, voz grossa, aumento da densidade muscular, todas as características masculinas vêm da testosterona. E também responsável pela produção do espermatozoide. Então o testículo tem essas 2 funções. Se você perde um testículo por qualquer uma dessas causas, o outro testículo normalmente consegue suprimir essa função. Então o paciente consegue engravidar normalmente e o paciente consegue ter essas características. Então, por exemplo, se perdeu o testículo na infância e ele vai crescendo, o paciente precisa passar pela adolescência, precisa desenvolver, o testículo acaba produzindo a testosterona de modo adequado e ele vai conseguir ter uma puberdade e o desenvolvimento desses caracteres sexuais. Se acontece na vida adulta, também não tem maiores problemas, porque o paciente já desenvolveu essas características, né? E aí ele vai precisar, digamos assim, só da parte da reprodução, da produção de espermatozoide. E alguns pacientes que possam ter já alguma alteração no outro testículo, então digamos que o paciente já nasceu com o testículo um pouco atrofiado e ele perde por trauma, aquele testículo fica com um testículo só que levou uma pancada lá e perdeu, aí sim ele pode ter problema, né? Ele já tinha um testículo ruim, então pode ser que ele não seja suficiente para produzir espermatozoide. Normalmente um testículo mais atrofiado, ele consegue produzir a testosterona, é uma função, digamos, mais fácil do testículo. Agora a produção de espermatozoide já é uma função mais nobre, ele tem que estar funcionando muito bem para poder ter a produção de espermatozoide. Então se o testículo já não está grandes coisas, já é um testículo um pouco atrofiado, pode ser que ele tenha problema para engravidar. Agora falando da criptorquidia, essa doença específica, que também tem vídeo no canal falando sobre ela, é quando o chamado testículo não desce quando é criança, né? Então o testículo ele se desenvolve dentro do abdômen no feto e quando a criança nasce o testículo já vai desceu para a bolsa escrotal. E às vezes não desce os 2 lados, desce um só e aquele testículo fica preso dentro do abdômen. Às vezes você tem que fazer cirurgia para descer ele, às vezes ele acaba atrofiando. Então nesses pacientes que você coloca o testículo ali dentro da bolsa escrotal, ou que seja, ele ficou com o testículo retido e o outro desce normalmente, esses pacientes que têm criptorquidia não se sabe por que esse testículo que está lá aparentemente normal, ele tem uma chance maior de ter falência na produção de espermatozoides. O hormônio, como eu falei, ele consegue produzir mais facilmente. Agora a função de fertilidade fica mais comprometida nesses pacientes com criptorquidia. A função reprodutiva, às vezes você consegue melhorar fazendo inseminação, né? O paciente tem pouco espermatozoide, você vai lá, pega, faz uma inseminação artificial com aquele espermatozoide que tem e consegue ter a gravidez. E a função hormonal, se o paciente não consegue produzir testosterona adequadamente, você faz a reposição de testosterona. Tem medicações injetáveis, tem gel, tem jeito da gente fazer essa reposição, né? Então, dificilmente o paciente vai ficar sem a função testicular. Mesmo que o testículo dele não funcione, a gente consegue repor essa testosterona e, no caso da função reprodutiva, dar uma ajudinha para os espermatozoides, tá certo? Mas, como eu falei, via de regra, um testículo só é suficiente para ter uma vida praticamente normal. Sempre que tiver dúvida, vá no seu urologista. Então esse é o assunto de hoje, a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais.